Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. O ministério de cura de Jesus Cristo, que veio como o cumpridor do Antigo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. Jesus venceu a tentação do diabo no deserto e voltou para a Galileia com o poder do Espírito. Sua fama se espalhava a cada passo, e todas as sinagogas que visitava ficavam cheias de admiração. Então Jesus foi para Nazaré, sua cidade natal. Quando chegou o sábado, ele entrou na pequena sinagoga. Diante de todos, Jesus abriu o rolo da palavra de Deus, e ele leu a mensagem da profecia sobre o Messias do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, libertação aos oprimidos e o ano da graça do Senhor. Jesus fechou o rolo, olhou para as pessoas na sinagoga e disse: Hoje esta profecia de Isaías se cumpriu aos vossos ouvidos. Assim, Jesus declarou ser o cumprimento da profecia de Isaías e o Messias de Gênesis 3,15. Mas as pessoas de Nazaré, embora maravilhadas com seu ensino, não creram que ele era o Cristo. Falaram dele com desprezo e desdém. Não é este o carpinteiro, filho de José? Eles disseram. Então Jesus respondeu: Um profeta não é bem recebido em sua terra natal. Em verdade vos digo, na época de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas apenas a viúva de Sarepta recebeu o milagre do azeite inesgotável. E na época de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas apenas Naamã, o sírio, foi curado. Assim, Jesus repreendeu a incredulidade deles. As pessoas na sinagoga ficaram furiosas. Todo o povo da cidade, tomado pela raiva, arrastou Jesus até a beira de um precipício para jogá-lo e matá-lo. Mas Jesus, o Cristo, é o Deus Criador com autoridade sobre todas as coisas. Ele não teve medo nem se abalou. Cheio do poder do Espírito Santo, passou confiante pelo meio da multidão enfurecida. Na Escritura, Lucas 4, 14 a 30, vemos que o Deus Criador veio como o Messias, a descendência da mulher de Gênesis 3,15, para nos salvar. Contudo, o povo de Nazaré, mesmo ouvindo a mensagem de libertação, rejeitou e não acolheu Jesus Cristo, o cumprimento do Antigo Testamento. Em vez, vemos a natureza pecaminosa da humanidade, mentirosos, gananciosos, assassinos, dominados por um espírito de falsidade, tentando a empurrar Jesus do precipício.
O mundo hoje é igual. As pessoas rejeitam e não creem em Jesus Cristo, o Messias, a descendência da mulher de Gênesis 3,15, que resolveu o problema fundamental da humanidade. Para resolver nosso problema fundamental, Jesus, conforme profetizado no Antigo Testamento, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu como um humilde filho de Judá em Belém. Quem é Jesus, o Cristo? Ele é a própria essência do Deus Criador desde o princípio. Contudo, o Cristo se humilhou e, por meio de sua morte na cruz, libertou-nos de todos os jugos de Satanás. Assim, a graça de Deus veio sobre nós, tornando os pobres espiritualmente ricos, libertando os cativos, dando visão aos cegos, libertando os oprimidos. Portanto, a partir de hoje, devemos nos livrar de todo o que Satanás nos prende. Embora a palavra de Deus de Gênesis 3,15 tenha alcançado as almas e os ouvidos de nossos filhos hoje, que a obstinação que os mantém presos a Satanás seja quebrada em nome de Cristo, e que o poder do pecado e de Satanás seja completamente destruído em nome de Cristo. Abra os olhos espirituais deles para que vejam a presença do diabo e sejam libertos do jugo de Satanás. No sábado, Jesus teve compaixão de uma jovem mulher que por 18 anos esteve presa por Satanás. Como corpo encurvado, ele a libertou do jugo de Satanás. Não é justo que a filha de Abraão, presa por Satanás por 18 anos, seja liberta no sábado. Mulher, estás livre da tua enfermidade. No Evangelho de Gênesis 3,15, onde a cabeça da serpente foi completamente esmagada, há cura e restauração. Se nós, como remanescentes, aplicarmos continuamente e repetidamente a obra consumada de Cristo na cruz a nós mesmos, nos tornaremos filhos verdadeiramente felizes com almas dançando em Cristo. Agora, vamos confessar o milagre dos 7 segundos. Jesus é o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás saia. Cheio do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os confins da terra. Serei sua testemunha. Romano 8,2 diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Os filhos de Deus que receberam Jesus Cristo, a solução de todos os problemas da vida como Senhor, devem continuamente e repetidamente se apegar ao Messias, a descendência da mulher de Gênesis 3,15 que esmagou a cabeça de Satanás para não se afastarem do Evangelho. A aliança de Deus de Gênesis 3,15 nunca muda e nunca permanece em silêncio. Por meio do tríplice ofício de Cristo como verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta, devemos travar na guerra espiritual para quebrar as 3 maldições em nós, pecado, morte e poder de Satanás, em nome de Cristo, que tornamos em cimeira espiritual como o poder do Espírito Santo para subjugar e estabelecer a 315 nação em 237 países. Deus vivo, ao receber Jesus Cristo, o cumprimento do Antigo Testamento como meu Senhor, me tornei um milionário espiritual com a identidade e autoridade de Filho de Deus, ricamente abençoado. Obrigado por me libertar do jugo de Satanás e da opressão, que começo pela fé que sou um Filho de Deus possuindo o poder do Espírito Santo, que submete todas as coisas por meio da confissão: Jesus é o Cristo.
que eu viva como a cimeira espiritual da evangelização mundial, repetindo e continuando apenas Cristo de Gênesis 3:15 e estabelecendo a 3:15 nação em 237 países. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.